Paulo Leite. Bom dia para você ao vivo com a gente aqui no estúdio. Bom dia, Carol, bom dia, João. Bom dia. Bom dia a todo mundo ligado nos canais de áudio, vídeo da Rede 98. Estamos aqui hoje com o secretário de Segurança Pública de Belo Horizonte, Márcio Lobato, que nos dá o prazer dessa conversa. Secretário, bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos ouvem. Prazer enorme estar aqui com você no seu programa de audiência maciça, né? Já tive tantas oportunidades de ouvi-lo e agora estar aqui com você é um prazer enorme para mim. Bom, vamos falar de questões que são pontuais na segurança pública. Eu, particularmente, tenho feito algumas colunas de visão crítica da cidade. E uma das colunas que fiz outro dia falava sobre um fato que está incomodando muito o Belo Horizontino, que é o furto de cabos. Inclusive com riscos de vida para quem está furtando os próprios cabos e redes elétricas que têm que ser desligadas, uma confusão danada. Qual é o seu ponto de vista sobre essa questão? E nós já vamos começar abordando as questões pontuais da cidade. Paulo, esse é uma questão, é um ponto que me incomoda muito e me preocupa muito e não é de hoje, tá? Eu, por um longo período, estive na TV junto com o prefeito e lá nós sempre abordávamos essa questão e sempre tínhamos críticas severas a isso, uma vez que o furto de cabos ele gera um transtorno enorme para a sociedade. O furto de cabos não é só aquele prejuízo financeiro daquele cabo que foi furtado, vai parar num ferro velho. Não é isso. As consequências vão muito além disso. Elas dizem respeito ao cidadão que fica lá sem energia, sem a sua internet, diz respeito ao comerciante que não pode sequer tirar uma nota fiscal porque não tem condições de fazê-lo, porque hoje as notas são eletrônicas. Diz respeito ao comerciante que perde o seu perecível, porque muitas vezes ficou sem energia elétrica. Diz respeito ao posto de saúde, que já aconteceu de perder a vacina, porque ela precisa de refrigeração e acabou ficando sem energia. Diz respeito ao trânsito, porque os semáforos acabam não funcionando e atrapalha toda a cidade, todo o cidadão. Então, é uma coisa que sempre incomodou muito, sabe, Paulo? Então, desde que assumi a secretaria, coisa de um mês, nós temos feito algumas gestões e algumas medidas foram adotadas no sentido da gente tentar combater de forma mais severa, mais efetiva, esse tipo de situação. Até porque eu acho que isso está entre as funções que a Guarda pode e deve fazer. E digo para você que nos últimos 10 dias nós tivemos 4 ações da Guarda Municipal de prisão de pessoas que estavam acabando de furtar cabos. Mais de 4 pessoas, que teve situações que foram mais de uma, mas 4 situações, 4 prisões. E dessas 4 prisões, 2 delas foram muito relevantes para mim. Por quê? Porque não foram feitas a partir do monitoramento de câmeras do COP. Essa é uma mudança que eu quero fazer. Eu quero um COP, que é minha central de operações, muito mais proativa, vendo o que está acontecendo na cidade efetivamente. Nós vamos incrementar essas ações e nessas das 4, como eu estou dizendo, 2 foram situações onde o meu guarda que estava lá no COP viu, acionou a equipe de guarda da rua e esses guardas fizeram a prisão desses criminosos. Então, ainda ontem nós tivemos uma reunião muito importante, viu, Paulo? E já te adianto aqui, com a secretaria, com o secretário Léo Castro, com o secretário André Reis, que é da Ação Social, André Reis e o Léo Castro de posturas, né? Eu me desculpo que eu ainda não estou bem... Políticas urbanas. Eu não estou bem habituado com essas siglas ainda não, viu? Me desculpem. Mas, então, assim, e com a Polícia Civil, com o delegado Dr. Rômulo da Polícia Civil, que é o chefe da capital, e a sua equipe de inteligência, e nós já estamos traçando estratégias de enfrentamento, não só de quem furta, mas de quem faz a receptação. Essa é a questão que eu queria abordar. Esse é um ponto importante, Paulo. Porque a receptação é, na verdade, o ponto-chave de toda essa discussão. Ele é o fomentador do crime patrimonial. E aí há quem defenda, inclusive, que a pena do receptador seja maior do que a de quem furta. O que eu não tenho uma ideia totalmente formada a respeito, mas acho que pode ser interessante. Porque quem fomenta, quem é o elemento vetor que faz fomentar o crime de furto e roubo também, é o receptador. Então nós vamos ter ações efetivas. Nós criamos ontem um grupo de trabalho
Vamos ter um trabalho muito estreito com a Polícia Militar e, sobretudo, com a Polícia Civil, de onde eu sou oriundo. Então, os delegados da Polícia Civil, nós já iniciamos trabalhos, por exemplo, com a Delegacia de Furto de Veículos. Então, e também com as delegacias da capital, através da sua chefia maior aqui, que é o Dr. Rômulo. Então, o objetivo é integrar a guarda às forças de segurança efetivamente contra ações contundentes contra os crimes, sobretudo patrimoniais. Nós temos também uma outra questão que incomoda muito o morador de Belo Horizonte, aliás, é do Brasil inteiro, porque os celulares são objetos de desejo e de facilidade, de roubo, furto e depois da distribuição, porque há os receptadores também. Quanto se usa de tecnologia, de possibilidade de monitoramento para a redução de furtos, por exemplo, dos furtos de celulares que acontecem à luz do dia nas ruas de Belo Horizonte? Ô Paulo, isso é outro assunto que sempre me incomodou muito. Veja, eu sempre disse isso na TV. O Brasil, vou repetir aqui o que eu sempre falei na TV, tá? O Brasil talvez seja o único país no mundo que você corre o risco de perder sua vida por causa de um celular. Eu desconheço outro país onde você tenha um celular mais moderno, que seja tão objetivo de cobiça de criminosos e que você possa morrer por causa dele. Estou dizendo que já aconteceu, tá, Paulo? Nós tivemos vários casos, não em Minas, mas em outros estados, onde alguém reage a um roubo por causa de um roubo de celular e acaba perdendo a vida. Olha, isso é um fato assim muito sério. Eu acho que com a eletrônica, e eu pretendo fazer com que Belo Horizonte tenha um cinturão eletrônico, tenho dito isso, a gente quer fazer aqui, aproveitar da tecnologia, e nós temos muitos recursos tecnológicos hoje para poder fazer com que a cidade se sinta mais segura e ter as minhas equipes de prontidão em vários pontos da cidade com monitoramento em tempo real e possa dar resposta também em tempo real. Nós pretendemos implantar aqui sistemas de reconhecimento facial, já temos câmeras aptas a fazer, já temos testes em andamento e é óbvio que isso depende de algumas soluções tecnológicas, de coisas de software que nós estamos examinando, vamos testar e a partir daí implementar uma ação dura em relação a esses criminosos. E, obviamente, mais uma vez, vem a ação integrada com os outros órgãos. A Polícia Civil vai estar junto conosco, fazendo identificação, fazendo a prisão dessas pessoas, pedindo prisão preventiva daqueles que foram identificados, sobretudo com contumácia, né, Paulo? É uma questão grave no Brasil e eu critico também a lei, porque, infelizmente, é outro lugar no mundo onde você vai ver um sujeito vai preso 15, 20 vezes, 30 vezes e está na rua. A indagação que eu faço, o que esse homem está fazendo na rua? Ele é preso, é solto numa audiência de custódia, porque muitas vezes o juiz está submetido à lei, e eu digo que a lei é ruim, tem que mudar a lei. Não tem como alguém praticar. Mas é um crime de pequena monta, mas ele praticou o mesmo crime 20 vezes, 30 vezes. Não vamos esperar ele praticar um de grave monta, tirar a vida de um cidadão por causa de uma porcaria de um celular. Desculpa a expressão, mas o valor de uma vida não pode ser comparado a de um aparelho ou de uma correntinha. Não vamos esperar acontecer isso para que então esse sujeito fique preso por mais tempo. Então algo tem que mudar nesse país, Paulo. Quando você fala sobre isso, ainda tem outros assuntos, mas eu remeto logo a essa PEC da segurança pública que circula com um projeto apresentado pelo governo e que quer mudar a forma de entendimento de responsabilização da segurança pública. Como é que você vê essa questão? Bom, a PEC ela é muito abrangente, né? Eu acho que ela encontra um pouco de resistência, sobretudo nos governadores, porque, de certo modo, há um engessamento da segurança e meio que federalizando, né? Esse ponto é um ponto controverso, porque se você pensar na autonomia dos estados, né, ela, de certo modo, pode ser que fira. Mas ela tem um ponto muito relevante, que é o reconhecimento das guardas municipais como força de segurança. Isso eu acho relevante. De fato, as guardas já o fazem. As guardas hoje já exercem um papel de patrulhamento e policiamento ostensivo. Uma recente decisão, o Supremo Tribunal Federal reconhece e legitima esse direito, dá uma garantia para os trabalhos que venham sendo realizados pelas guardas e constitucionalizar isso, colocar as guardas no artigo 144 da Constituição, acaba dando uma garantia jurídica ainda maior, né? Uma segurança jurídica ainda maior e eu diria que até algumas garantias ao próprio guarda na sua atividade funcional. Isso eu vejo com muito bons olhos. Eu defendo há muito tempo, Paulo, uma polícia municipal,
Até porque no mundo inteiro a polícia tem um caráter municipal. E eu tenho várias razões para poder dizer isso, né? Se você for, por exemplo, analisar os Estados Unidos, onde tem 16 mil polícias, não sei se você sabe esse número, poucas pessoas devem sabê-lo, mas são 16 mil polícias. Por quê? Porque nos Estados Unidos as polícias são como fossem nos condados, que são como fossem bairros aqui. Se você pegar, vamos pegar Miami como exemplo, South Beach tem uma polícia, se você andar um pouquinho mais, Sunrise tem outra polícia, se você andar um pouquinho mais, Sunny Isles tem outra polícia, Hallandale tem outra polícia, North Beach outra polícia, se você chega em Hollywood Beach, nós estamos falando de quase bairros de Miami, né? E são polícias diferentes, isso tem um caráter. Qual a importância disso? Quando você tem uma polícia local, ela tem proximidade com a sociedade, ela tem proximidade com aquela comunidade. Imagina o seguinte, quem está nos ouvindo aí, o senhor que tem aí 50 e poucos anos e nasceu em Belo Horizonte. O senhor nasceu em Belo Horizonte, seu pai nasceu em Belo Horizonte, seu avô nasceu em Belo Horizonte. Tem muita gente assim aqui, não tem? Você talvez tenha nascido em Belo Horizonte? Não, eu não, mas hoje tem uma terceira, quarta geração de Belo Horizontinos. Aí você imagina, o sujeito que tem um avô que nasceu em Belo Horizonte. Os pais são de Belo Horizonte, os avós são de Belo Horizonte, os tios avós, os primos, os cunhados, a esposa, o esposo, a namorada, sei lá o quê, os vizinhos. Ele cresceu em Belo Horizonte. Ele cresceu. Tem gente que nasceu com ele, Paulo, e que virou bandido, tá preso, foi assassinado, virou médico, virou político, virou policial, virou comerciante, virou empresário, olha só, jornalista, motorista de ônibus. Você consegue imaginar o nível de penetração que uma pessoa dessa tem na sociedade em Belo Horizonte? E a proximidade? Então, assim, se você pegar hoje, 85% dos meus guardas, aproximadamente, são de Belo Horizonte. Então, é um vínculo com a população muito grande. A guarda tem esse conceito cidadão, uma proximidade muito grande com a população. Então, na medida que você tem uma polícia de âmbito municipal, ela tem uma penetração muito maior na sociedade. Ela vai ter informações muito melhores. E a polícia precisa de informação. A polícia trabalha com informação. Mas para isso não é preciso, por exemplo, treinar ou adequar a formação do guarda municipal para que ele tenha essa função de polícia municipal? Claro. Isso é uma questão de adequação. Primeiro, um ponto que tem que ser ressaltado, Paulo, é que a qualificação do guarda municipal de Belo Horizonte é muito boa, tá? É preciso que se diga que existe algum engano em relação a isso ou uma desinformação. Então, por exemplo, a guarda ela é armada. Eu fui professor de manejo e emprego de arma de fogo da Polícia Civil por quase 20 anos, na Academia de Polícia Civil, treinando os antigos e novos policiais. Aqueles que ingressavam na carreira, os que já estavam na carreira, eu fui professor de lá e coordenador de cursos por muitos anos. Eu conheço muito bem do que eu estou falando. Então eu digo para você e para quem nos ouve que o nível de qualificação, sobretudo no que diz respeito à arma de fogo do Guarda Civil de Belo Horizonte, é muito bom. Nós temos uma qualificação muito boa, os treinamentos são de altíssimo nível, com nível de exigência, eu diria até maior, para você, alguns se espantar, do que o da Polícia Civil. O nível de exigência que se tem, o tipo de treinamento, é mais exigente do que o treinamento da Polícia Civil. Não que seja ruim da Polícia Civil, longe disso, é muito bom. Mas o nível de exigência para o guarda é ainda maior. E tem um treinamento contínuo, há uma preparação contínua. Agora, eu concordo com você num ponto. Se nós vamos mudar de fato e de direito as funções do guarda, nós temos que mudar também as cadeiras na formação. Nós temos que ter um outro tipo de foco, né? Se você pensar a guarda quando ela surge lá em 2003, era uma guarda de caráter meramente patrimonial, que fazia vigilância dos locais da prefeitura, dos patrimônios da prefeitura. Com o passar do tempo, ela foi mudando, foi se qualificando e, se vier o mandamento constitucional, e eu acho que ele vem, a gente tem que sim se adequar a isso e melhorando ainda mais a qualificação do guarda. Vamos falar um pouquinho sobre moradores de rua, que é uma questão que hoje tem que ser discutida com muita franqueza, de forma direta. Eu, particularmente, quando faço as minhas observações, às vezes sou até acusado de higienista, porque eu acho que há que ter, sim, uma intervenção do poder público nessa questão. Qual é a sua visão sobre a questão da população que está na rua em Belo Horizonte, que hoje chega a quase 15 mil pessoas, segundo os últimos dados? Paulo, esse é um ponto muito sensível, né? É um ponto extremamente problemático a ser enfrentado. O prefeito Álvaro Damião é uma das suas preocupações. Ele vai enfrentar isso, ele quer e vai enfrentar, tem que ser enfrentado. Agora, a questão do morador de rua, eu costumo dizer que não é uma questão de segurança pública não, tá? Ela é uma questão de segurança pública também.
existem outros pontos muito sensíveis que devem ser enfrentados quando você tratar de população de rua. Primeiro, você tem ali uma parte dela que não quer sair da rua, né? Segundo, você tem uma questão de saúde muito grande. Talvez seja o maior problema é a questão de saúde. Terceiro, você tem uma questão até legal, né? Eu tenho pessoalmente algumas ideias que podem... eu diria que isso resolver não vai, mas nós temos condições de minimizar a questão do problema de rua. E o Álvaro já se manifestou publicamente sobre isso, ele já criou alguns grupos de trabalho, comitês mesmo, e ainda ontem eu fui recebido numa visita pelo presidente do Tribunal de Justiça, e uma das questões que nós falamos sobre isso, o enfrentamento disso, Paulo, ele passa por um enorme trabalho que tem que ser feito com os setores da prefeitura, sejam eles da segurança, vão estar inseridos, óbvio, mas eu digo que não é nosso só. Então, da saúde, da ação social. Aí nós temos que trazer o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública para isso. E juntos, e a sociedade, tá? A sociedade também. Fui recebido pelo presidente Marcelo lá na CDL recentemente, porque é uma questão que atinge a todos e que todos têm que ser envolvidos para a gente tentar, de certo modo, minimizar. Veja, o mundo inteiro, os lugares onde eu estive no mundo, eu vi morador de rua. Em todos os lugares, obviamente que em alguns lugares menos e mais, mas você tem questão de morador de rua no mundo inteiro, né? Em outros países, até pela questão climática, num número um pouco menor, né? Porque lá morre de frio. Agora, nós não vamos resolver isso 100%, não. Isso aí é utopia, você achar que vai resolver no Brasil, porque no mundo inteiro não resolveu. Mas eu acho que em Belo Horizonte a gente consegue, com algumas ações, sim, fazer o enfrentamento desse grave problema e minimizá-lo. Bom, falar sobre veículos abandonados, que é outra questão. Nós temos aqui, a nosso lado, na rua aqui atrás, um veículo que está há aproximadamente 6 meses. Ele foi parado, abandonado, provavelmente furtado ou roubado, e abandonado, foi depenado, e hoje ele serve para uma série de coisas, inclusive para esconder drogas, porque nós já flagramos algumas situações dessa. Como é que se trata essa questão dos veículos abandonados na cidade? É uma pauta que nós já discutimos também. A questão do veículo abandonado, ele serve para o sujeito se esconder ali, serve para esconder arma, para esconder droga, e o que é pior, né? Em tempos de chuva, para poder causar dengue. Ou seja, ele é um problema, assim, gravíssimo. Então, já tratamos disso internamente na prefeitura, em algumas reuniões. Acho que isso tem que ter um monitoramento. Aí o cidadão tem que contribuir. O cidadão tem que fazer uma denúncia disso, de escalar nos canais da Guarda Civil Municipal, seja em outros canais. Olha, tem um veículo abandonado aqui. E a prefeitura tem que agir. Tem que agir, tem que apreender, tem que retirar das ruas, porque gera transtorno, está ocupando um espaço público, e eu sou totalmente a favor de que seja retirado e tem que limpar. Eu acho que o espaço público, o Paulo, ainda ontem eu tive uma reunião sobre isso, a gente tratando de uma determinada região que a gente vai fazer uma intervenção. O espaço público tem que ser destinado ao público. A gente tem que retomar isso onde não é assim e voltar ao público, óbvio que de uma forma melhorada, né? Limpa, né? Trazer essa questão do próprio lixo. O cidadão tem que ajudar também a população, tem que ajudar a prefeitura, e nós vamos fazê-lo. Pode ter certeza que essa é uma pauta e que a gente já está tratando. Bom, para finalizar a nossa conversa, o secretário chega recentemente e, é claro, tem uma ideia de segurança pública particularizada, porque é um agente das forças de segurança já há muito tempo. Qual é que é a sua visão de transformação da segurança pública de um município como Belo Horizonte, que tem visto a segurança pública fragilizada, a dificuldade de andar em ruas, a dificuldade de portar um celular, a dificuldade de poder circular livremente, o que é uma garantia constitucional? Como é que você vê as ações da segurança pública? Olha, eu acho que a gente pode melhorar muito em Belo Horizonte. Eu vou te citar um exemplo prático para que você veja que nós podemos fazer um pouco mais com o que temos. O cobertor é curto, sabe a história do cobertor curto? Sempre que você puxa vai faltar um lugar, mas dá para fazer mais. Eu, logo que assumi, há um mês atrás, eu tive uma reunião com o comandante da guarda, com o subsecretário e com o comandante da guarda, Júlio César, onde eu disse para ele: comandante, nós temos 4 pontos em Belo Horizonte que são vitais. A Feira Hippie, o Mercado Central, a Pampulha, a Orla da Pampulha
e a Praça da Liberdade. São pontos onde nós temos pessoas do Brasil e de fora do Brasil que vêm aqui e que vão visitar, que são pontos turísticos de Belo Horizonte. Esses pontos têm que ser muito bem vigiados. Isso eu falei com ele na segunda-feira quando assumi. E no domingo, Paulo, eu acordei pela manhã, fui na academia, treinei, voltei, né, tomei meu café, coloquei uma bermuda, um tênis, um óculos de sol e fui para a Feira Hippie. Tinha 20 anos que eu não ia à Feira Hippie e fui. E para minha grata surpresa, o comandante tinha entendido muito bem o que eu tinha falado e tinha uma presença muito boa da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte na Feira Hippie. Então, hoje eu convido você e a quem nos ouve a ir na Feira Hippie. Pode ir no domingo na Feira Hippie, pode pegar seu celular, pode ficar tranquilo, porque nós temos tido uma presença enorme da Guarda em Belo Horizonte na Feira Hippie. Hoje a Feira Hippie é um lugar seguro. O senhor pode ir, a senhora pode ir, pode tirar uma foto lá. Nós colocamos guardas em pontos estratégicos altos. Nós temos uma segurança. A Feira Hippie está cercada. Para você ter uma ideia, no último fim de semana, na última Feira Hippie, nós tivemos uma única ocorrência de um furto de celular de alguém que estava perto de um comerciante. Foi um descuido, vamos dizer, aquele descuidista que a gente chama na gíria policial. Eu vou conseguir fazer isso na cidade toda? Não sei se vou conseguir na cidade toda, mas que eu vou usar todo o equipamento eletrônico, eu vou incrementar a fiscalização eletrônica, que é onde pode trazer um pouco mais de segurança, isso eu vou fazer. Nós já estamos fazendo. Nós estamos adotando medidas que podem dar ao Belo Horizontino uma sensação melhor de segurança, mas, sobretudo, não é só a sensação, é que ela possa realmente, de fato, existir. E, para isso, nós temos projetos em andamento, temos projetos que dependem de emendas, eu tenho apresentado isso sempre que eu sou consultado por deputados, por vereadores, pela própria entidades privadas. Então nós temos projetos para isso e eu acredito que não são ações, algumas de curto, algumas de médio, algumas de um pouco mais longo prazo, que a gente possa trazer muito mais segurança a Belo Horizonte. O que eu tenho dito é o seguinte: a gente quer fazer uma cerca eletrônica, a gente quer fazer com que Belo Horizonte seja um lugar seguro e que, se o cara for bandido, não venha para aqui, porque aqui ele vai ser preso. Agradecer ao secretário Márcio Lobato, nós estamos sempre à disposição. Nós temos aqui como prática do jornalismo uma visão crítica acentuada, mas também um canal aberto para contrapontos, para informações, e é sempre um prazer poder receber todos aqueles que fazem parte do setor de transformação da vida das pessoas, que é o setor público, a gente poder receber e conversar. Muito obrigado por sua presença aqui. Paulo, eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui, de poder falar com você, e sempre que puder, sempre que for convidado, vou estar aqui respondendo a todas as perguntas, porque é o nosso dever prestar contas ao cidadão. O prefeito sempre costuma dizer que ele é o nosso cliente, e eu digo a ele: prefeito, mais que ainda, eu vou dizer, se o senhor me permite, ele é o cliente e o patrão. Então nós temos o dever de fazer o bom uso da coisa pública. Eu estou no serviço público desde 1985, então assim, pode contar comigo todas as vezes que for convidado, estarei aqui. Obrigado, secretário. Carol, João, todo mundo está ligado aqui.